Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo, muito bem-vindos ao canal Mais História com o professor Paulo Teles, um canal dedicado à resolução de questões, tá? Então, se você gosta de resolver questões, se você quer comentários, se você quer análise de prova, o lugar é aqui, tá? Então, já se inscreve, dá seu like, ajuda a gente aí, compartilha o canal e, bom, usufrua das nossas diversas playlists sobre questões do Enem, questões vestibulares e demais universidades. Gradativamente, a gente pretende trazer as mais diferentes universidades, as mais diferentes formas de resolução de questões para você, beleza? Na oportunidade de hoje, nós vamos resolver a prova do vestibular Strix da Universidade Tiradentes, que acabou de sair do forno, foi realizada agora no domingo, dia 22 de outubro de 2023, e já estamos aqui no dia 23 de outubro entregando para você o comentário dessa questão, mostrando os caminhos para que você possa gabaritar a prova, beleza? Então, quem não quiser o spoiler do comentário antes de resolver a questão já está disponível nos comentários. Resolve ela antes e depois vem olhar a análise. Bom, vamos lá. Prova Strix mantém a mesma estrutura, né? Nada de novo no front, né, pessoal? Mesma estrutura, que é uma questão sobre história do capitalismo e da modernidade, uma questão sobre formação do Estado brasileiro e uma questão sobre temáticas modernas que envolvem a história contemporânea do Brasil. Vamos começar pela questão número 35. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Sim, de fato, é o século do iluminismo, é o século das revoluções. É nele que muitos processos históricos, cujas origens remontam ao final da Idade Média e ao início da Idade Moderna, atingem sua culminância, como a reforma, a contra-reforma religiosa e a derrocada das monarquias absolutistas. Eu costumo dizer que esse século, pessoal, século XVIII, é o momento em que se conclui o processo de transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, é o momento em que a economia vai transitar, vai concluir o seu processo de transição do feudalismo para o capitalismo, com o advento da Revolução Industrial. É o momento em que os últimos resquícios feudais das sociedades aristocráticas, ou até o próprio absolutismo, é derrubado e surge aí uma sociedade de classes pautada na ideia do direito, né, como o nosso querido cientista político Norberto Bobbio fala de era dos direitos, e é também o momento de advento de uma dinâmica, né, social conduzida, liderada hegemonicamente pela burguesia, né? É bem verdade que esse processo se conclui ali no iniciozinho do século XIX, mas o século XVIII já marca esse início do fim do antigo regime e o início do fim do feudalismo. Vamos continuar lendo. Ao lado desses, outros se originam e talvez o mais importante, o início do processo de conceber o homem comum como sujeito de direitos civis, né, como eu havia dito. É verdade que esse processo tem seus tímidos primórdios nos séculos anteriores. Sim, é bem verdade. Se você analisar a história do capitalismo, ele é um processo de transição que começa lá na Baixa Idade Média, com o renascimento comercial e urbano decorrente das cruzadas e da reabertura do Mediterrâneo. A partir dali surge uma categoria social que é uma alienígena, a burguesia. A burguesia ela não se encaixa na Idade Média, ela não consegue se encaixar, então ela busca criar um mundo à sua imagem e semelhança. E a primeira tentativa de criação desse mundo é o renascimento cultural. Então ela busca no renascimento cultural, né, valores para poder se identificar. Ela vai resgatar os valores greco-romanos, uma vez que ela não se identifica com os valores da Idade Média, mas por mais que ela tentasse tirar a Idade Média de dentro dela, ela não consegue tirar isso totalmente. Então o Renascimento ele ainda é uma mistura de elementos greco-romanos com elementos medievais. E aí esse processo de racionalização, que o Weber chamou de processo de desencantamento do mundo, ele continua. E ele vai se estender até o século XVIII, quando vem o Iluminismo. Essas mudanças que se dão no campo da cultura também se dão no campo da religião. A própria Reforma Protestante é um exemplo disso. E também se dão no campo da política, com o processo de centralização, que chega ao ápice com o absolutismo, mas esse modelo ainda mantém resquícios feudais e, por conta disso, explodem as revoluções liberais do século XVIII, dentre elas a Revolução Francesa. É verdade que esse processo tem seus tímidos primórdios nos séculos anteriores, contudo, é na segunda metade do século XVIII, com a independência dos Estados Unidos, especialmente com a Revolução Francesa e mais a Revolução Industrial, que ele deslancha de maneira decisiva e se amplia pelos séculos XIX e XX até os dias de hoje, a chamada Era das Revoluções, né? As três revoluções, a americana, a francesa e a industrial. Bom, vamos olhar a pergunta.
Os processos históricos que contribuem para a construção do homem comum como sujeito de direitos civis podem ser identificados. Ou seja, é uma questão sobre modernidade que está vinculada ao capitalismo. Vamos analisar item a item, começando pela letra A. Na Reforma Protestante, quando o luteranismo apoiou as revoltas camponesas. Aqui já está errado. Tá? Lutero não apoiou as revoltas camponesas. É bom lembrar que o termo mais correto, o melhor termo para você falar da reforma protestante é você chamar de as reformas protestantes. Lutero ele foi um pioneiro, mas né, no campo reformista. Na verdade, ele está seguindo o caminho aí de pré-reformistas, como Thomas Müntzer, né, Jan Hus e William Tyndale e tantos outros que já estavam questionando a estrutura e os comportamentos da Igreja Católica, mas não se limita a Lutero, você vai ter outras figuras. O que Lutero faz é abrir portas, e as reformas protestantes vão se adequar às categorias sociais que abraçaram ela. Como Lutero era um indivíduo vinculado à nobreza, Lutero condenou a reforma promovida pelos camponeses, que é a reforma dos anabatistas, que faziam questionamentos sociais, dentre eles a reforma agrária. Então, está errado daqui. Vamos ver se tem mais erro. Fundamentado na abolição das obrigações feudais, é errado também. Lutero não trouxe pauta, né, de abolição do feudalismo, porque Lutero era vinculado à nobreza e muito menos à propriedade privada. Gente, Lutero ele fez uma reforma conservadora. A reforma mais radical foi a dos camponeses, a anabatista, e junto ali com a reforma calvinista, que é a da burguesia. Vamos para a letra B. Na expansão marítima e comercial, patrocinada pelas corporações de ofício. Errado! Quem patrocinou a expansão marítima foi o Estado. O Estado e a burguesia vinculada ao Estado. Não se esqueçam disso. Lembre que Portugal foi o pioneiro na expansão marítima, porque Portugal foi o primeiro país da Europa, né? Foi o primeiro Estado centralizado. Não podemos esquecer da importância da dinastia de Avis. Vamos continuar. O que possibilitou a extinção do trabalho compulsório? Mentira, gente. O processo de expansão marítima conduziu à colonização das Américas. E a colonização foi pautada exatamente em quê? Na escravidão africana, né? Não existe colonização sem escravidão. Letra C. Na centralização política estabelecida pela aliança entre camponeses e burgueses. Eita, tá errado. A centralização política do antigo regime é feita entre a nobreza e a burguesia. Tá? Não há uma aliança entre camponeses e burguesia, possibilitando a formação dos estados nacionais modernos. Não. Olha, o mundo moderno, o antigo regime, ele é centrado em 3 pilares. Mercantilismo, a economia pré-capitalista, absolutismo, que é um Estado aristocrático, e uma cultura pautada no renascimento cultural. Os pensadores humanistas e os pensadores do Renascimento, como por exemplo Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, fazem parte desse universo mental. Então não é camponês não, tá? Outra coisa. E a formação, vamos ver se tem mais erro, né? A formação dos Estados nacionais modernos e a extinção da sociedade estamental. Mentira! Lembre que, por exemplo, essa charge aqui, ó, é uma charge que antecede a Revolução Francesa. Ou seja, ainda existia uma sociedade estamental, ainda existia uma sociedade de privilégios no alvorecer da Revolução Francesa. É a Revolução Francesa que acaba com essa sociedade estamental e universaliza o princípio de igualdade e liberdade. Vamos para a letra D. No desenvolvimento da política econômica mercantilista, que ao desenvolver o protecionismo alfandegário, fortaleceu as manufaturas nacionais, até aqui está lindo, possibilitando a criação da legislação social e trabalhista. Aí não, né, gente? Aqui está errado completamente. A legislação social e trabalhista é um elemento que começa a ser construído no final do século XIX, diante da organização do movimento operário, que vai pressionar os estados liberais burgueses a fazer concessões. No século XX, com o advento da Revolução Russa, temia-se que esses movimentos acabassem sendo realizados na Europa Ocidental. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os países capitalistas, percebendo que era preciso fazer concessões, vão criar o estado de bem-estar social com a educação pública, a saúde pública, que era uma maneira de tentar apaziguar as lutas sociais da época. Então, ficamos com a letra E. Vamos ver o que é que tem a letra E.
no renascimento cultural e no humanismo, que tendo como característica o racionalismo, estabeleceram diversas críticas à mentalidade teocêntrica medieval. É verdade, aqui no próprio Michelangelo você tem a mentalidade antropocêntrica, né? As representações da época passam a ser feitas agora pelo olhar do homem, pela perspectiva do homem, né? Justificadora de uma sociedade de privilégios. Isso aqui já começa a fazer críticas, sim, a essa mentalidade teocêntrica, já começa a aparecer críticas na sociedade de privilégios, e isso vai ser a base do futuro pensamento iluminista, que será a base da Revolução Francesa. Portanto, meus caros, resposta letra E. Tá? Questão muito legal, muito legal. É isso, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima questão. Valeu, galera. Tchau, tchau.